Alegria, salve, salve, família, Seente, Centro de Evolução Espiritual Nova Terra. De novo aqui no nosso canal, conversando sobre a espiritualidade, para a gente trazer assuntos contemporâneos, aonde a gente vai poder discutir juntos como absorver o conhecimento e o que nós podemos fazer de melhor na nossa vida. Hoje o tema: obrigado, Divaldo Pereira Franco. Oi, William. Salve com muita alegria, família Seente. Gratidão por estarem conosco em mais um vídeo do nosso canal conversando sobre a espiritualidade. Sim, fundamental a gente falar dessa figura que é espetacular, maravilhosa e uma figura que, assim como Chico Xavier, será eterna, né? Passa para a história, apesar de, depois do Chico, muito pouco a gente poder colocar como missionários grandiosíssimos, mas ele foi um missionário grandiosíssimo. Então vale muito a pena a gente falar dele, do seu exemplo e do que representa esse passamento, ou esse desencarne, nessa altura que estamos do processo de regeneração. Eu acho que é bem importante falarmos sobre esse assunto, certo, André? Você que conhece bem a vida do Divaldo, gostaria que você contasse para o pessoal as obras que esse espírito de muita dignidade e compaixão deixou para a gente como exemplo de vida. Perfeito. Espírito de escola, como a gente costuma dizer, né? O espírito de escola é um espírito que já tem alta anturagem, né? Um espírito missionário, né? Foi dito aí nos idos de 1960, quando do desencarne de Peixotinho, que 3 tinham sido os médiuns vindos para o plano encarnado no século XX, com o objetivo de comprovar a realidade do espírito e trazer notícias, e mais do que notícias, trazer informações e um legado muito importante de conhecimento para todos nós. Peixotinho com a materialização dos espíritos, Chico Xavier pela incrível habilidade mediúnica, que tinha todas as mediunidades, foi o grande professor dos outros dois, e deixou mais de 500 livros psicografados, além de uma obra enorme no sentido da caridade. Divaldo Pereira Franco, mais de 15 mil palestras, em mais de 2.500 cidades, em 70 e tantos países, 270 livros psicografados, um monumento chamado Mansão do Caminho, que recebe e atende mais de 5 mil pessoas por dia, pai adotivo de 685 crianças, que o chamavam de tio, mas que, na verdade, ele assumiu como pai natural, e uma obra incrível, incrível. Nesses dias tem se falado muito, faz hoje uma semana do seu passamento, né, ou do seu desencarne, e é importante que nós tenhamos isso em mente e falemos disso, né? Falemos da presença desse homem ímpar, que veio para a Terra com uma missão que pouquíssimos conseguiram fazer, se é que alguém conseguiu fazer do tamanho que ele fez. Nem Chico Xavier fez algo do tamanho da Mansão do Caminho. E a gente sabe muito bem da influência que Chico teve, apesar de alguns dizerem, de maneira até contrariando os fatos e as fotos, né, que provam a amizade que havia entre Divaldo e Chico, havia sim, e eles se conheciam muito bem. A Mansão do Caminho é uma obra maravilhosa no bairro do Pau da Lima, em Salvador, que inclusive num dos nossos podcasts, o pai Ricardo Cunha, que a gente entrevistou, comentou a respeito, que ele teve a oportunidade de visitar bastante, de ir lá e contribuir até com essa obra. É uma obra espetacular que é uma cidade dentro da periferia de Salvador, um lugar que, quando o Divaldo começou essa obra em 1950 e alguma coisa, porque ele funda em 1952 no centro de Salvador, e depois ele consegue essa obra no final dos anos 50, consegue esse espaço para que ele pudesse desenvolver ali a Mansão do Caminho, e ela existe desde então, nesse local do Pau da Lima. Era o bairro mais perigoso de Salvador, e se tornou um oásis. Do lado você tem comunidades, você tem favelas, e ali as pessoas, independente de sua religião, são atendidas com saúde, educação, partos, com todo o processo que precisa ser feito, tudo de graça, tudo como manda a doutrina espírita e como manda o legado que Divaldo deixa. Divaldo foi um ser espetacular. Eu digo foi porque, nesse instante, ele ainda está se recompondo, com certeza, para continuar a sua obra
no plano espiritual, porque nós sabemos que o passamento, ou o desencarne, ou o falecimento, ou a morte, nada mais é do que um momento que você tira a sua roupa carnal e segue a sua vida como espírito. Ele, no alto dos seus 98 anos, já bastante debilitado, vai sim ter um tempo para poder descansar, mas um tempo curto, nós sabemos disso, porque é um espírito que, com certeza, ao deixar o corpo, já o fez de maneira lúcida. Isso também não temos a menor dúvida. Mas, tão logo ele tenha condições, eu tenho certeza que vai continuar ajudando a sua obra social maravilhosa. E, no ano passado, fizemos um vídeo homenageando Divaldo pelos seus 97 anos. E de lá para cá, em função da sua avançada idade, ele acabou tendo que passar por várias situações clínicas importantes, sem deixar de trabalhar um dia sequer, continuou psicografando, continuou atendendo as pessoas, continuou dando palestras, e já nos últimos meses ele não tinha realmente mais condições físicas e acabou desencarnando, então, uma semana atrás. Né? Então, fica marcado aí o mês de maio, né, com mais uma importante recordação que nós vamos ter do desencarne desse espírito de escola espetacular. Certo, William. E o que a gente quer trazer, além dessa homenagem, dessa lembrança muito, muito especial do nosso querido Divaldo, é o exemplo que ele nos deixa. E o que nós podemos fazer com seu exemplo de vida, aonde a gente pode melhorar para nos espelhar no nosso amigo Divaldo, para transformar a nossa vida em algo produtivo, em algo do bem. Divaldo, como qualquer ser humano, não era perfeito, mas era realmente, e é ainda, porque ele continua vivo, um ser humano ímpar, que nos deixa uma referência de vida, aonde, nos seus 90 e poucos anos de idade, ele viveu em favor do próximo. Ele viveu fazendo o bem. Ele viveu espalhando o perdão. Ele viveu espalhando o amor. E aqui eu deixo esse questionamento. Nós estamos fazendo o melhor que é possível nós fazermos? E o que é melhor que é possível nós fazermos? Vamos olhar a vida do nosso querido mensageiro da paz, o nosso Divaldo, e verificar se a gente está estendendo a mão a alguém, que não seja por dinheiro, que seja uma palavra amiga, um abraço reconfortante, que seja atendendo os nossos familiares com humanidade, com carinho e principalmente com respeito. Se nós estamos respeitando a convivência com as pessoas no nosso ambiente de trabalho, se nós estamos devolvendo o mal com o bem, se nós estamos realmente deixando fluir de nós o que tem de melhor dentro de cada um. Será que nós estamos realmente louvando a vida do nosso amigo Divaldo? Mas será que estamos observando o exemplo de vida? Será que nós estamos realmente contribuindo com a vida dos nossos semelhantes, com a vida dos animais que passam fome, sede? Será que a gente olha para o lado? Será que a gente nota a necessidade das outras pessoas? Eu venho trazer esse questionamento aqui. Se tem algo que a gente pode fazer e está deixando de fazer. Muito mais do que engrandecer uma pessoa, é observar os seus atos, a sua vida. Muito mais do que exaltar um ser humano, é valorizar como ele viveu. E trazer essa história de vida para a nossa história, fazendo um julgamento justo. Se nós estamos contribuindo como deveríamos e poderíamos contribuir. Eu quero que você conte agora, William, aquela passagem de Edivaldo, quando ele teve um problema cardíaco, e Joana pediu que ele se levantasse e fosse trabalhar.
Conta para o pessoal para ver como foi baseada a trajetória de vida desse irmão, que muitas vezes as pessoas pensam que foi só feito de facilidades. E sempre é muito contrário. Muitos desafios, muitas barreiras a serem superadas, muitas dores, muitas dificuldades. Conta para a gente esse pequeno pedaço do exemplo da vida desse nosso querido Divaldo. Fato bem relevante que ele contou em várias palestras, e não se sabe exatamente quando, mas nos anos 80, ele teve um problema cardíaco muito grande, ele teve um infarto, né? E chegou, inclusive, a ser desenganado pelos médicos. E o médico disse a ele que ele tinha que se preparar para morrer em 3 meses, que ele tinha que manter o repouso absoluto. O morador que era da Mansão do Caminho, que ele fundou, ele voltou para casa, né, já com esse diagnóstico, e fez o que o médico mandou, se deitou na cama e ficou ali esperando a morte chegar. Pelo menos era aquilo que ele, naquele momento, tinha como resignação de fazer. Quando a sua mentora espiritual, Joana de Ângeles, bem a exemplo dos mentores espirituais que todos nós conhecemos, aparece a ele no pé da sua cama e pergunta: o que o senhor está fazendo aí? E ele responde: meu Deus do céu, a senhora não é minha guia espiritual? A senhora não sabe que eu estou 95% morto? E ela disse: não está falando comigo que estou 100% morta? Teremos reunião espiritual em 15 minutos. Eu o espero em 10, ali na sala. Vista-se e desça, porque ele morava no segundo andar. Ele dormia, né, no segundo andar da Mansão do Caminho. E ele, com muita dificuldade, desceu, se vestiu, desceu, fez o trabalho espiritual e, ao sair, ele já não sentia mais dores, ele já não sentia mais nenhum peso e estava bem, e a partir dali continuou. Isso foi nos anos 80, portanto, 40 anos atrás. E ele sobreviveu, como ele até contou no Jô Soares, numa emocionante entrevista que ele deu em 2016. Esse médico desencarnou e ele foi até o velório e proferiu uma prece muito bonita, mas ele continuou encarnado a partir de então. Então é muito importante que nós tenhamos esse tipo de exemplo de alguém que não deixou de trabalhar até o último instante, que teve forças para fazer. E uma coisa importante, né, André, para a gente mencionar nesse vídeo, para a turma toda que está nos ouvindo aqui, que não é um vídeo de tristeza, é um vídeo de reconhecimento público, permanente. Afinal de contas, o que estamos colocando aqui na internet vai ficar nela. E é muito importante que tenhamos esse tipo de consciência. Mas com a ida de Divaldo, 23 anos depois da partida de Francisco Cândido Xavier, terminaram os encarnados missionários na nossa história. Claro que apareceram grandes espíritas e grandes umbandistas após isso, mas agora é a nossa hora de mostrar que viemos, de aproveitar esses exemplos do grande Chico, que aqui no nosso canal nós temos 2 vídeos falando sobre ele e contando seus causos, e agora o segundo vídeo falando sobre a vida de Divaldo Pereira Franco. E eu quero que você raciocine, meu irmão, que está nos assistindo agora, a sua responsabilidade frente ao legado desses 2 grandes humanitários. Não eram só espíritas. As pessoas falam, Divaldo era um médium e escritor baiano. Ele era um dos grandes humanitários que esse planeta viu ao longo de toda a sua história. O que você está fazendo para que possa dar um pouco de conforto para as pessoas próximas a você e aqueles que não são tão próximos? O que você faz sem cobrar nada? E quando eu digo cobrar nada, eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de um obrigado. Porque nem Chico nem Divaldo tiveram obrigados na sua vida. Tiveram, é lógico, mas não com a mesma profusão que fizeram as coisas para as pessoas. E a gente, às vezes, busca uma tarefa espiritual, seja ela qual for, achando que ela é glamurosa, achando que você vai, sei lá, você vai ser um psicógrafo e você vai passar dando autógrafos a noite inteira sobre os livros que você recebeu, que nem seus são. Sim, esses paladinos faziam isso, davam autógrafos, com o objetivo de promover esses livros para a manutenção financeira das obras de caridade que mantinham. Chico não teve uma Mansão do Caminho, mas ele teve muitas obras que ele ajudou com os direitos autorais das suas obras. Entretanto, Divaldo tinha a sua obra inclusive endossada por Chico Xavier, tá? E tem um filme muito interessante que eu recomendo a todos que assistam,
Eu assisti ontem, inclusive, depois desse passamento, para poder me lembrar dessa história, chamada Divaldo, Missionário da Paz. Você encontra no YouTube. E eu recomendo fortemente que você assista para conhecer. Ali conta a história dele até os 40 e poucos anos, 44, 45. E ele viveu mais 50 e tantos anos depois disso. Então, é importante que nós tenhamos isso em mente. Acabaram os missionários. Acabaram aqueles que a gente colocava como fator de comparação, enquanto encarnados que somos, e eles também eram. Acabou. Agora é a hora da gente mostrar que viemos. Agora é hora da gente fazer o nosso trabalho. E depende de nós fazer por onde, para que possamos ter um espiritismo melhor, uma humanidade melhor, eu acho que essa é a palavra correta, e uma transição para o mundo regenerado de fato confirmada. É como eu vi num vídeo despretensioso que foi feito agora recente, falando sobre o desencarne de Divaldo, os professores saíram da sala e deixaram os alunos para fazer as provas. Os professores não estão mais conosco. Encarnados, porque desencarnados seguem conosco. E seguem conosco fazendo muitas obras e dando todas as bênçãos que precisamos para tocar nossa vida em frente. Eu acho que era isso que a gente tinha que passar, André, não sei se você concorda, e dizer para as pessoas que estamos alegres com o retorno de Divaldo para casa, porque uma pessoa que era tão querida e tão magnânima não merecia mais sofrer o quanto ele estava sofrendo, principalmente no final. Apesar que ele nunca se queixou, ele nunca reclamou, com diversos problemas de saúde, já respondemos perguntas sobre esse assunto, que esses missionários com esses problemas de saúde vinham para nos dar o exemplo de que mesmo doentes, como disse o grande Rolando Ramaciotti, que a Vânia sempre fala isso, você, quando assume um trabalho espiritual, se tiver doente, leve a cama para o trabalho espiritual. É isso mesmo, William. Perfeito. Aplaudo suas palavras. E muito mais do que as suas palavras, o seu exemplo. Porque você é uma pessoa que realmente vive essa verdade 24 horas por dia na sua vida. Eu sei porque te acompanho. Mas muito mais do que idolatrar pessoas, muito mais do que reverenciar pessoas, é observar os atos, observar os exemplos e procurar segui-los da melhor maneira possível. Deixo aqui o meu recado. Reflita, pense, pondere e reconstrua o seu modo de ver e de sentir a vida, caso seja necessário. E não se preocupe em idolatrar pessoas, porque elas são exemplos de suas vidas. E é aí que está a importância de tudo isso. Eu quero deixar um beijo carinhoso no coração de todos vocês e pedir para vocês dar o joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho, comente se vocês gostaram desse vídeo. Eu quero saber aqui no YouTube se esse tipo de assunto está agradando vocês. Então, eu preciso dos seus comentários para poder me comunicar. E participe da Família Ciente. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. A Família Ciente sempre cabe mais um. Um beijo no coração de todos e axé. Quero agradecer a presença de todos aqui acompanhando o nosso vídeo. Faço minhas as palavras da coisa mais linda do mundo. E digo que aqui embaixo também temos, na descrição desse vídeo, o link da nossa comunidade, que nós convidamos que todos acessem. Também temos o link para os nossos 4 livros já publicados, da Lavra do Centro de Evolução Espiritual Nova Terra, 3 livros publicados de psicografia minha, do espírito Antônio de Pádua Neves, que é o diretor espiritual da nossa casa, um livro de psicografia da Andréa, de Adenildo Araújo, que é uma história bem interessante. E também temos aqui embaixo, muito importante, o Pix, para você contribuir com a nossa obra. Estamos reformando o nosso imóvel para podermos atender as pessoas com mais conforto e com mais qualidade. Legal a ideia? Gratidão, então, por você estar conosco em mais esse vídeo. E até a próxima. Axé.